Hi everyone, is everything alright? I hope so. Oi pessoal, tudo jóia com vocês? Galera, seguinte, vamos dar início aqui a mais uma aula de inglês e hoje nós vamos falar sobre a Passive Voice. Eu elaborei aqui alguns exercícios para a gente aprender a voz passiva em inglês na prática, tá bem? Antes disso, eu separei aqui dois sites que podem auxiliá-los na hora de fazer esses exercícios. Eu vou abrir aqui a tela. O primeiro site é esse, de conjugação verbal. Então, você só tem que digitar o verbo aqui e ele vai dar a conjugação tanto no infinitivo, quanto no simple past, quanto no past participle. E a gente vai ver que na voz passiva nós vamos trabalhar com essa aqui, que seria a terceira coluna da tabela de verbos, tá? Então, tanto os verbos regulares quanto os verbos irregulares, você pode digitar aqui, que ele vai dar a conjugação, tá? Então, por exemplo, o verbo boil, né? To boil, boiled, boiled, um verbo regular. Bom, isso aqui ajuda bastante, novamente, porque nós vamos trabalhar essa terceira coluna aqui na voz passiva. O outro site é esse contendo uma tabela de verbos regulares, contendo 230 verbos, tá? Ajuda bastante também na hora de elaborar as frases, na hora de a gente transformar aí da voz ativa para voz passivas ou criar frases mesmo na voz passiva. Esses verbos nos auxiliam bastante. A tabela de verbos irregulares, eu não coloquei aqui porque ela é mais simples de achar na internet, tá? Você pode digitar a tabela de verbos irregulares em inglês, você não vai ter dificuldade de achar. Já essa aqui eu demorei um pouquinho mais, então estou deixando aqui no nossa própria atividade os dois links para vocês poderem acessar. Certo? Vamos lá então, dar início aqui aos nossos exercícios. Eu vou resolvendo e comentando os exercícios para ampliar o nosso entendimento da voz passiva. Number 1. What verbal tenses are following sentences? Simple present, simple past, present continuous, past continuous or simple future. Então é para a gente dizer aqui, em cada uma dessas frases, qual que é o tempo verbal presente. Letter A. The patient is being prepared for the major operation. Então, nós temos aqui a construção is being, que já nos indica que essa frase ela está no present continuous. Certo? Present continuous. Deixa eu trocar a cor da letra aqui para ficar como resposta. Vou colocar um verdinho. Present continuous. Letter B. The new computer chip will be produced in Dresden. Will já nos indica aqui o futuro, né? Will é o auxiliar de futuro. Will be. So, simple future. Vamos trocar a cor. Letter C. My car was broken into yesterday. Was broken. Nós já sabemos que é uma construção aqui de passado, né? O verbo to be aqui no passado. Então, nesse caso, simple past. Easy, easily, like that. Next one, letter D. The dog is taken to the vet. Is taken. Temos o verbo to be aqui no presente. Então, simple present. Simple present. Very good. Last one, letter E. The old vessel was being towed in harbor. Was being, nós temos aqui a construção de passado, mas nós temos aqui um contínuo, né? Então é o past contínuo. Past continuous. Ok. Mas, teacher, por que você colocou um exercício de identificação de tempo verbal, sendo que a gente vai falar aí de voz passiva? Muito simples. Um dos exercícios que a gente tem que fazer para transformar a voz ativa na voz passiva, né, uma das regras básicas aí, é identificar em qual tempo verbal a voz ativa está. Certo? Por quê? Porque se a voz ativa está no present continuous, quando a gente vai passar para a voz passiva, o verbo to be aqui vai concordar com o present continuous. Se estiver no simple past, o verbo to be vai concordar no simple past. A gente vai ver aqui no exercício número 2 que a estrutura das frases, da formulação de frases no past, na voz passiva, na passive voice,
tem a presença, sempre tem a presença aqui do verbo to be, portanto, ele vai concordar aqui com o tempo verbal da frase na voz ativa. Então, essa é uma regra básica, a gente saber identificar que tempo verbal está presente nessa frase que a gente está analisando. Com exceção do simple future, não vai ter o verbo to be presente, porque nós temos o próprio will aqui, né? Então, ou melhor, né? Temos o verbo to be aqui, mas temos também o will presente. Bacana? Nesse caso, will be produced, indicando aqui o nosso futuro. Bom, vamos ver melhor aqui na number 2. Notice next observations about the structure of the passive voice in the different verbal tenses. Nós temos aqui o simple present, né? A estrutura, para a gente notar aqui a estrutura das frases na voz passiva, tá? Dependendo aqui do diferente tempo verbal. Então, vamos lá, no simple present, a estrutura da frase, a fórmula, quando a gente fala de fórmula, é algo fixo, né? É algo que não se altera. Nós temos subject plus am or is or are plus past participle of the main verb plus complement. Nós temos o sujeito mais o verbo to be conjugado aqui no simple, no presente, mais o past participle of the main verb, que é o passado particípio do verbo principal, mais o complemento. Então, se a gente voltar aqui nessa frase, né, nós temos aqui the dog, com o nosso sujeito, subject, is nosso verbo to be, taken é o nosso verbo aqui na terceira coluna, no past participle, certo? O verbo principal. E nós temos o complemento aqui. Bacana? O simple past, subject plus was or were plus past participle of the main verb plus complement, certo? Sujeito, verbo to be no passado, mais o passado particípio do nosso verbo principal, mais o complemento. Se a gente voltar aqui, é a mesma coisa. My car, como meu subject, was, verb to be in past, broken, the main verb in the past participle, and yesterday as my complement. Okay? Present continuous. We form the present continuous of the passive voice with subject plus am being or is being or are being plus past participle, the main verb, plus complement. Basicamente isso. Então eu tenho que notar que depois do sujeito aqui no present continuous, eu vou ter que colocar um am been, ou eu vou ter que colocar um is been, ou eu vou ter que colocar um are been, dependendo aqui do sujeito, né? A gente já sabe que o verbo to be, ele concorda com o sujeito. Se o sujeito é singular, né, por exemplo, am been, is been. Se o sujeito é plural, or been. Lembrando que a gente está tratando do presente contínuo, né? Então, por isso do am, do is e do are. Se a gente voltar aqui, então, the patient is our subject, is being, okay, the verb to be in the present continuous. Prepared as my main verb in the, the past participle. Plus for the major operation as my complement. Easy, easy like that. Past continuous, subject plus was been, were been, plus past participle of the main verb, plus complement. Então eu tenho was e were, né, como indicativo de passado do verbo to be, mais o been aqui. Então obrigatoriamente eu tenho que acrescentar was been or were been. Então vamos lá. Aqui, deixa eu ver o meu passado, past continuous. So the old vessel, subject, was being towed into harbor. Was being towed into harbor como meu complemento aqui. Perdão, aqui é o verbo principal, né, no past participle, into harbor como meu complemento dessa frase. Bom, então nós vamos ter uma pequena mudança aqui no simple future, né? Subject plus will be plus past participle of the main verb plus complement. A mudança vai ser aqui, né, que depois do meu sujeito, ao invés do verbo to be direto, eu vou ter a construção will be, ok? E nesse caso aqui, tanto para singular quanto para plural, né? I will be something,
they will be something, for example. So, knowing the different structures of the passive voice and keeping in mind that it's necessary to notice what is the verbal tense of the phrase in focus, simple present, simple past, past present continuous, past continuous, or simple future, etc. Transform the active voice in the passive voice. Then, give the negative and interrogative form as an example. Certo? Então aqui a gente observou as construções, agora nós vamos fazer o exercício de transformar a voz ativa na voz passiva e depois dar a forma interrogativa e a forma negativa. Um detalhe, eu só vou trabalhar com vocês aqui esses tempos verbais, tá? Nós formamos a voz passiva com outros tempos verbais também, porém eu só vou trabalhar com esses 5 tempos verbais destacados aqui. Então vamos lá. Eu coloquei aqui as in the example, mas eu não deixei aqui na hora de resolver nenhum exemplo. Então, nós vamos montando as frases aqui, construindo os nossos exemplos. So, letter A. The lady gave me the keys. The lady gave me the keys. Nós falamos de uma regra da transformação da voz ativa para a voz passiva, que é identificar o tempo verbal presente. Então, nessa frase aqui, eu já identifiquei que o tempo verbal presente é o passado, né? Nós temos um verbo irregular, certo? The lady gave, então a senhorita aqui, a lady, ela me deu no passado as chaves, certo? Então, eu identifiquei o passado. Então, obviamente, né, eu vou trabalhar essa estrutura aqui de formação da voz passiva. Bom, então vamos lá. A outra regra, antes de mais nada, é que o meu sujeito aqui vai ser o meu objeto da frase na voz ativa, certo? O sujeito, pessoal, geralmente ele vem antes do verbo, né? The lady. E o meu objeto ele vem após o verbo, certo? Então, a outra regra básica de transformação da voz ativa para a voz passiva é fazer essa inversão aqui. O meu objeto vai passar a ser o meu sujeito. So, the keys, certo? The keys. Eu tenho, então, a construção aqui no plural. Plural do passado, eu já sei que é were, certo? Porque eu tenho que ter o verbo to be, não tem? Não está lá na estrutura o verbo to be. So, the keys were given me by the lady. Vamos entender o que eu fiz aqui. Então, eu tenho o meu sujeito, the keys were, o verbo to be aqui no passado, concordando com o sujeito, ou seja, no plural. Eu tenho o verbo principal, né? Na terceira coluna da tabela, porque é o verbo given, certo? Given me. E aqui o meu complemento, né? By the lady. A outra regrazinha básica aqui é acrescentar o by, né? O by, e aí sim o que era sujeito aqui passou a ser o objeto aqui da minha frase, né? Acrescentei o by, coloco aqui o sujeito no lugar de objeto. Então a frase ficou invertida, né? The lady gave me the keys were given me by the lady. Então, se a gente voltar aqui no simple past, então eu tenho subject, the keys, was or were, como ela é plural do passado, eu coloquei were, past participle of the main verb. Então, passado particípio de give, né? Aqui é o verbo give, no caso, que fica give, gave, given. So, given é a terceira coluna da tabela, tá? Por isso que fica given me by the lady, fica aqui como meu complemento, certo? Ou seja, se você obedecer essa lógica de estruturação das frases, não tem erro. Bacana? Vamos lá então para a nossa próxima. Nós vamos dar aqui a forma negativa agora. So, the keys weren't given me by the lady. Bacana? Então as chaves, né, foram entregues a mim aqui pela lady, pela senhorita aqui. As chaves não foram entregues a mim, né? Não me foram entregues pela lady, certo? Agora nós vamos perguntar, nós já estamos cansados de saber,
quando nós utilizamos o verbo to be nas frases, né? Quando a gente vai formar aqui a question, nós utilizamos o próprio verbo to be no início da frase para perguntar. So, were the keys given me by the lady? Were the keys given me by the lady? Certo? Então temos aqui a transformação, forma afirmativa, forma negativa e forma interrogativa. Vamos aqui para o nosso segundo exemplo. Letter B. I like tea. Essa fica mais fácil, né, de pôr em prática. Aqui a nossa primeira regra, então, que é a identificação do tempo verbal. I like tea. Então eu gosto, eu aprecio chá no presente. Então já identifiquei que é simple present. Segundo ponto, o que é o objeto da frase vai passar a ser o sujeito. The tea. Então, eu vou fazer a inversão, né? O sujeito vai vir para cá e o que era sujeito vai passar a ser objeto, certo? So, the tea is, porque eu tenho na construção, né, da voz passiva aqui, do simple present. O sujeito, verbo to be, depois o verbo principal na terceira coluna da tabela, no past participle. Like é um verbo regular, então eu vou acrescentar somente o D aqui, né? Após o E. Liked by, que é a nossa outra regra, acrescentar o by me. Ok? Então, após preposições, após verbos, né, nós utilizamos aqui o nosso object pronoun, ao invés do subject pronoun, que vem como sujeito. Aqui nós estamos falando do objeto, por isso fica me. So, the tea is liked by me. O chá é apreciado por mim. Vamos negar? The tea isn't liked by me. Certo? Isn't or is not. Tá correto, certo? Então, o chá não é apreciado no presente por mim. Vamos perguntar. Novamente, nós utilizamos o próprio verbo to be. Is the tea liked by me? Is the tea liked by me? O chá é apreciado por mim? Aquela pergunta meio debilóide, né? Perguntando para si mesmo a respeito de algo. Certo, galera? Bom, posto isso, vamos para a nossa letra C. Deixa eu só abaixar aqui, vamos lá. The babysitter boiled the eggs. Então, a babá aqui cozinhou os ovos. Mesma coisa, identificação, primeiro momento, né? Qual que é o tempo verbal presente nessa frase? Boiled, um verbo regular no passado aqui, certo? Então, eu tenho passado. Qual que é o segundo passo? Fazer a inversão. The eggs era o meu objeto, vai passar a ser o sujeito. Eggs, verbo to be, então, vai concordar aqui com eggs no plural. O passado, então, não vai ser was, ok? O passado vai ser were. The eggs were boiled by the babysitter. I'm sorry, sitter. Ok? Simples assim. Vamos negar. The eggs weren't or were not boiled by the babysitter. Vamos perguntar. Were the eggs boiled by the babysitter? Were the eggs boiled by the babysitter? E aí você pode responder, né, a essa pergunta aqui com uma short answer. Yes, they were. No, they weren't. Ok? Simples assim. Bom, próxima questão aqui. Vamos lá, deixa eu subir. Beleza. The mechanic was repairing the car yesterday. The mechanic was repairing the car yesterday. Qual que é o tempo verbal presente? Se você respondeu past continuous, você acertou. Nós temos aqui uma construção do passado contínuo. O mecânico estava, né, reparando o carro ontem. Ele estava praticando essa ação que demanda um tempo, demanda uma continuidade ontem, certo? Então, past continuous, primeiro ponto. Segundo ponto, vamos inverter. So, the car vai passar a ser o meu sujeito. The car
was. Agora que tá, né? Como que eu vou construir aqui essa frase na voz passiva? Se eu já disse que está no past continuous, vamos voltar lá na estrutura. Não tem erro se você seguir isso aqui, ó. Past continuous. Então, o sujeito, depois vem o quê? Was been, né? No caso do singular, or were been, no caso do plural. Isso aqui é fixo, tá? Então, vamos voltar lá. The car was being, ok? Repaired. Repaired é um verbo regular, tá? Então aqui eu tirei, né, o ing da construção inicial, ou seja, do continuous, né, do past continuous, e eu coloquei o verbo principal aqui no past participle, na terceira coluna da tabela de verbos. E agora eu só acrescento o by e o restante o meu complemento, by the mechanic. Opa, e vamos colocar aqui a marcação temporal, né? Yesterday. Ok? So the car was being repaired by the mechanic yesterday. Percebam então que na voz ativa nós damos ênfase ao mecânico que está praticando a ação de reparar o carro. Já na voz passiva, nossa ênfase recai sobre a própria ação, né, de estar sendo reparado aqui, né? Então aqui percebam, o mecânico pratica a ação, nesse caso da voz passiva, a ação aqui, ela é recebida, ela é incindida sobre o nosso sujeito, que é o carro, tá? O nosso foco, então, na voz passiva é de que o carro está recebendo a ação de ser reparado. Então, não está nem tanto no mecânico, certo? Está mais no ato de ser reparado em si. O mecânico que está fazendo essa ação, digamos assim, fica em segundo plano. Bacana? Vamos fazer a negativa, então, dessa frase. So, the car wasn't being repaired by the mechanic yesterday. The car wasn't being repaired by the mechanic yesterday. Vamos perguntar? Novamente, verbo to be. Perguntamos com o próprio verbo to be. Was the car being repaired by the mechanic yesterday? Was the car being repaired by the mechanic yesterday? Opa, apertei errado aqui. No problem. Yesterday. Certo? Feito isso, então, vamos para o próximo exemplo. Nosso último exemplo aqui. Bom, the future mayoral, prefeitos, né, ou prefeitas, candidates will dispute the future elections. The future mayoral, essa pronúncia, eu acho que a tônica é mayoral, isso. Candidates will dispute the future elections. Vamos lá, então. Vamos identificar o tempo verbal aqui, certo? Temos a presença do will, ficou fácil. É o futuro, certo? Vamos trocar, então, o nosso sujeito, né, da future elections. Mesma coisa, né? Então, as futuras eleições aqui era o objeto, passou a ser o sujeito. O que vai acontecer com as futuras eleições? Elas vão ser disputadas, né? So, will be disputed, certo? A construção agora não é mais com o verbo to be, né? Mas é com will be, né? Nosso futuro aqui. Então, as futuras eleições serão disputadas, certo? Quando a gente fala, então, do passado particípio aqui, é o correspondente ao nosso português aqui com o a do e do ido, né? Serão disputadas, serão concorridas, serão, enfim, né? Disputado, concorrido, preenchido, amado, sentido, enfim, todas essas construções estão aí no particípio. So the future elections will be disputed by who? By the future mayoral candidates. Simples assim, né? As futuras eleições serão disputadas pelos futuros candidatos a prefeito. Vamos negar? The future elections
won't be, né, na forma contraída aqui, won't be disputed by the future mayoral candidates. Deixa eu apagar aqui. Bom, fiz a negação, agora eu vou fazer a question. E a gente sabe, né, ou pelo menos deveria saber, que quando nós estamos tratando do futuro, nós utilizamos o próprio auxiliar will para perguntar. Então ele vem no início da frase. Will the future elections be disputed by the future mayoral candidates? Will the future elections be disputed by the future mayoral candidates? Fizemos a pergunta aqui, matamos essa charada, tá? Então, will, né, primeiro, aí vem aqui o meu sujeito, depois o be, ok? O verbo principal e o meu complemento. Bom, finalizado esse exercício, temos o terceiro exercício aqui. Say if the next phrases are in the active or in the passive voice. Para dizer se essas estruturas estão na voz ativa ou na voz passiva. Bom, essa primeira aqui está na active voice. Percebam então, né, que eles praticam a ação. Eles, né, frequentemente ouvem música. Então, eles estão frequentemente praticando a ação de ouvir música. Nesse caso aqui, she is reading the newspaper. Ela também está praticando a ação de ler o newspaper. Também active voice. Certo? Voz ativa. Deixa eu dar um... Então, vamos lá. So, the cars are produced in Japan. Já nesse caso aqui, os carros estão sofrendo a ação de serem produzidos. Olha o verbo to be aqui, é o verbo principal, a mesma construção. Or produced. Nesse caso aqui nós temos a passive voice. Deixa eu deixar verdinho aqui. Vou copiar, né? German is spoken in Austria. Aqui também passive voice, né? German é falado aqui na Áustria. É falado, né? Percebam? É falado. São produzidos. Aqui o nosso verbo na terceira coluna, né? No past participle. Letter E. Lots of houses were destroyed by the earthquake in 1906. Também está na passive voice. Foram destruídas. Bacana? Bom, então é isso. Vamos para o quarto exercício, mas na verdade o quarto exercício é com vocês, tá? Now, aqui faltou it's. Bacana. Now it's your turn. Agora é a sua vez. Make five phrases in the active voice, using the verbal tense and simple present, simple past, present continuous, past continuous, and simple future. Then, transform the active phrases in the passive voice and give the negative and the interrogative form. Então, basicamente, é o exercício que a gente fez aqui, né? O nosso exercício, o exercício 2. Mas agora é vocês que vão construir aí as frases em todos esses tempos verbais e depois passar aí para... ou seja, primeiro, né, as 5 frases na voz ativa, depois você vai passar para a voz passiva, certo? Utilizando desses tempos verbais e depois passar aí para a forma negativa e a forma interrogativa. Bom, então é isso. Eu vou encerrar a aula por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha esclarecido as dúvidas de vocês quanto a esse conteúdo. Bacana? See you next time. Bye bye.